muito feliz que você esteja aqui. Bom, hoje começamos aí uma segunda-feira com muita energia, com muito conteúdo, com vários atendimentos aqui dos Corações da Nutri. É um dia que eu fico muito motivada, né? Segunda-feira é o dia que a gente fala, vamos começar, vamos iniciar bem. E aí, às vezes, acontece algumas coisas que pro final de semana já não dão mais certo. Mas segunda-feira é sempre segunda-feira, né? Segunda-feira a gente consegue acordar focada, motivada. Enfim, já fiz um alongamento aqui pra coluna do Pilates. Fiz alimentação saudável. Escrevi vários conteúdos, agora fazendo e-mails pra vocês. Fiquei fazendo e-mails. Mas, enfim, é super bacana ter vocês aqui comigo. Eu sou muito honrada por isso, então sintam-se beijadas e abraçadas. Eu quero muito falar com algumas de vocês. Coloca aqui embaixo, eu quero, para quem quiser aqui estar ao vivo com a Nutri, né? Porque essa é uma live diferente, eu não vou falar aqui sozinha, não. Eu vou solucionar alguns problemas, isso. As pessoas têm dificuldades, mas às vezes não tá tão aparente para ela. Ou ela sempre deixa para depois. Eu vi aqui nas caixinhas, né, algumas perguntas. Então, o pessoal tá se engordando por causa da quarentena, engordou mais na quarentena, tá mais ansioso, não consegue parar de comer doce, não consegue se alimentar com consistência, então fazer uma refeição que tem frutas, verduras e legumes, algumas, né, porque a gente se alimenta várias vezes ao dia. Então, isso é um dos pontos que acaba atrapalhando, né? E sempre nunca tem tempo, não gosta de cozinhar. Então, esse é um dos pontos que acabam aí fazendo com que a pessoa não consiga chegar no objetivo dela, né? Então, por isso que é importante ter uma profissional de saúde que vai lá e vai analisar essas dificuldades e como você pode colocar em prática o que vai ser extremamente importante para você conseguir chegar no seu objetivo. Falando nisso, segunda-feira que vem, nós vamos ter uma aula no YouTube, onde eu pretendo passar os slides que eu vou preparar para vocês. E nessa aula eu quero falar os segredos que ninguém te contou, os 4 segredos, tá? 4 segredos que ninguém te contou sobre o emagrecimento. Tá? Então, essa aula vai acontecer segunda-feira às 21 horas. Eu vou ligar o Instagram, sim, tá? Mas é bom você vir pro YouTube, né? No Nutri Milene Torres. Porque lá, juntas, você vai conseguir ver os slides, vai conseguir anotar. Vem com aquele kit da Nutri, né? O copinho da Nutri, papel, caneta, enfim. Pra gente fazer uma aula bem produtiva, rica em conteúdo, que com certeza vai te ajudar aí no seu dia a dia, né? Porque a gente precisa realizar aí todas as tarefas. E às vezes a gente, né, com a rotina do dia a dia, aquela loucura toda, a gente acaba deixando um pouquinho de lado a nossa saúde. Então a gente tem que priorizar, tá? Primeiro a saúde, depois o trabalho. Não, primeiro a saúde, depois a família, depois o trabalho. Então, muitas pessoas acabam colocando o trabalho na frente, mas não tá se alimentando bem, então não tem disposição para trabalhar. Se sente cansado, dorme, acorda cansado, o sono não é bom, não faz reidratação, então não toma a quantidade de líquidos necessários. Não equilibra a alimentação, então não tem um carboidrato, uma proteína, e acaba fazendo com que o seu dia não seja tão produtivo, tá? Então, para nosso trabalho, a gente precisa de tudo isso. Coloca aqui pra Nutri quem aceita entrar ao vivo aqui pra gente falar sobre essa questão do emagrecimento, tá? Na verdade, nós vamos fazer uma sessão de clareza, uma sessão que vai te auxiliar. Eu vou identificar aí quais são os gatilhos que não estão deixando você emagrecer. Então, é importante que a gente faça essa troca, né, de ideias, né, de rotina, quais são as principais dificuldades, enfim, porque é tudo isso que eu levanto numa sessão de clareza, né. Sessão de clareza, para quem não sabe, é o primeiro atendimento que a Nutri faz pra gente identificar como que tudo que tem que ser tratado, em quanto tempo vai ser tratado. Então, eu estimo mais ou menos assim, ó. Se você quer perder 5 quilos, aproximadamente 3 meses, porque a gente não vai tratar só o perder peso, a gente trata todos os outros fatores que estão envolvidos, tá?
como eu falei, ansiedade, então a gente, pessoas que descontam as emoções na alimentação, a gente vai tratar a questão de vício por doce, é importante falar referente vício por doce, porque é muito comum, vício por carboidratos, né, muitas pessoas falam, eu saio morta de fome do trabalho, eu passo ali, compro uma coxinha, ou compro um bolo, e aí depois a pessoa começa a fazer um plano alimentar saudável, ela não sente mais aquela fome exagerada, né? Porque todos esses alimentos vão virar açúcar por conta da farinha, por conta do açúcar, e aí faz com que você tenha fome o dia inteiro. Essa foi uma das perguntas que colocaram pra mim lá na caixinha. Eu sempre faço uma caixinha, né, pra saber quais são as principais dúvidas, pra eu vir falar aqui abertamente pra você, pra eu poder te ajudar, dar o meu melhor, né, que eu posso te passar essa questão das dificuldades de uma forma mais prática, para você conseguir colocar em ação e conseguir criar um novo hábito para você acaba acostumando, né? A Fátima tá aqui, ela é a prova viva, já perdeu 13 quilos e ela já se libertou aí para transformação. No começo é um pouco difícil, não vou falar que emagrecer é fácil, né? É um pouco difícil você mudar os seus hábitos, mudar os alimentos, introduzir. Mas eu vou falar uma coisa que, nossa, uma sacada incrível pra você, tá? Que é diferente quando a gente começa a se organizar e otimizar o tempo, tá? E é isso que eu faço aqui. Minha vida também é muito corrida e tudo mais. Então, eu já tenho algumas preparações no congelador para quando eu não conseguir fazer fresquinho, porque eu sou o tipo de pessoa que eu adoro uma comida fresquinha. Na verdade, eu sou acostumada, assim, minha mãe me acostumou. E eu não gosto de esquentar comida para comer de novo. Então, faço em pouca quantidade por conta disso, né? E aí, quando eu me vejo cansada de um dia corrido de trabalho e tudo mais, e eu não quero fazer, o que que eu faço? Eu descongelo este alimento e isso otimiza o quê? O meu tempo. Então, eu já deixo algumas preparações na semana prontas para otimizar o tempo da semana que eu iria perder fazendo uma nova comida, né? Maior quantidade de comida e também o que a gente acaba não tendo tempo para fazer essa alimentação. E aí, às vezes, prefere um fast food ou uma coisa mais fácil, né? Todo mundo prefere o que está mais fácil. Bom, se tá fazendo sentido o que eu tô falando aqui pra você, eu quero chamar uma pessoa ao vivo aqui pra gente fazer uma sessão de clareza. Quem topa? Põe eu aqui embaixo nos comentários. Deixa eu ver. Se alguém topar aqui, a gente entra pra ajudar em todas as dificuldades, tá? Claro que em meia hora eu não vou conseguir te ajudar em tudo que tem que te ajudar. Mas eu vou fazer o que é possível. Quem topa entrar aqui? Ao vivo com a Nutri? Gente, vocês vão me deixar aqui sozinha falando. Quero falar com alguém. Na verdade, a gente tá em quarentena isolado e precisa falar sempre com alguém, né? É que assim, eu não marquei live com ninguém, porque eu queria fazer mesmo com vocês que estão aqui comigo toda segunda, né? Eu acho importante a gente dar valor pra quem tá aqui todos os dias comigo, toda segunda. Poderia estar fazendo outra coisa, poderia estar, enfim, tá aqui com a Nutri. Então, põe aqui quem quer. Deixa eu ver os comentários. Eu quero... Deixa eu ver. Vocês também podem mandar. Vocês podem mandar aqui. Vou chamar uma pessoa, tá? Pode mandar as perguntas também que eu posso responder, tá? Vamos ver. Opa, caiu. Acontece. Ao vivo acontece. Vamos ver. Tô chamando, hein? Quem é a sortuda? Vamos ver quem é a sortuda. Vou descer. Pronto. Agora não cai mais. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Apresenta-se para as meninas aqui, para todo mundo te conhecer. Oh, tá Eu difícil. sou a Adriana, tenho um desafio grande de emagrecer. Estou tentando mudar minha rotina
né, para ter foco no emagrecimento. Por isso Hum. que eu tô aqui. Ah, que ótimo, Adriana. Obrigada, viu? Obrigada por compartilhar aí com a gente, por aceitar esse convite inusitado, né? Na verdade, eu tive essa ideia, eu falei, vamos ver se alguém topa. Então, você foi a sortuda. Muito obrigada, viu? Vamos Claro. lá. Vamos começar a entender o que está acontecendo. Você já tentou emagrecer alguma vez? Sim, eu tentei emagrecer, eu estava com uma atividade física mais forte, Uhum, porém a minha alimentação não era boa. Mas eu certo. tinha uma atividade física muito forte. Conforme eu parei essa atividade física, um pouco, aí eu voltei a engordar. Então, Tá. assim, nesse período que eu parei essa atividade, engordei 4 quilos. E aí ficou nisso. Quando entrou a quarentena agora, eu já engordei 3. Então, eu estou em estado de alerta total. Uhum. Então, ao todo aí foram 7 quilos em quantos meses? Estamos falando do ano passado, foram 4 Uhum, quilos durante o ano. E aí estava conseguindo segurar com isso. E tentando entender. E aí agora são mais 3 quilos com relação a nesse momento. uhum. Nesse momento que Entendi. a gente está vivendo da pandemia. Tá certo. Então, provavelmente muitas pessoas que estão aqui estão sem fazer atividade física também, né? Porque deixaram de ir no local que fazia, ou enfim, estão com essa certa dificuldade que você também está. Quais são as principais dificuldades que você tem ao longo do seu dia a dia com a alimentação? Então, o que tem me chamado a atenção, assim, eu deduzo, né, o que seja. Por exemplo, eu como, eu tenho aderido a um cardápio mais saudável, com algumas receitas até sua mesmo, algumas indicações e outras Hum, também de Nutri. E aí, por exemplo, no café da manhã eu vou super bem, eu como corretamente, eu consigo comer corretamente. Só que quando chega no horário do almoço em diante, aí eu já não consigo mais como for, tenho uma tendência a pegar um doce ou hum, comer um pedacinho de bolo com café. Eu tenho a tendência, e principalmente no jantar, aí que eu já estou trabalhando, eu já estou num ritmo mais acelerado, e aí eu já não consigo mais planejar nem o meu almoço muito bem, às vezes, na maioria das vezes, o almoço até que eu consigo, mas o problema maior é o jantar. tá. O que que acontece no jantar? Eu acabo comendo alguma coisa porque eu estou com fome e eu não como corretamente, aí eu como o que eu não deveria, vamos supor. Mesmo eu estando com com alimentação reduzida, eu não como muito, eu como um pouco, porque eu tenho consciência, eu consigo ainda ter consciência que eu estou comendo errado. Vamos supor, como um pouquinho de arroz com feijão, com alguma coisa, que é uma coisa que eu tinha tirado já, o arroz e o feijão. Certo. E, e aí, Tá me ouvindo? deixa eu, não, tá assim, é que entrou uma mensagem aqui para mim, Ah, desculpa. tá. E aí eu acabo comendo incorretamente, entendeu? Assim, na noite, porque eu como um pouquinho além. Eu acho que, não sei porquê, mas eu acho que eu tenho, é, como se diz? Eu tô direito de comer um pouquinho mais, não sei. Começo a relaxar e começo a achar que eu posso e realmente eu não posso. Tá. Então, Adriana, me conta. Sua rotina de trabalho, ela é muito puxada? Então, minha rotina de trabalho, ela é puxada. Normalmente eu trabalhava na parte da manhã na rua, porque eu faço algumas visitas a cliente, e Uhum. depois, no período da tarde, eu voltava para casa, né? E agora, com a pandemia, eu estou em home office. Então, eu fico muito tempo, às vezes, sentada, né? Então, acaba me prejudicando. Uhum. Tá. E o que que acontece? O que que você acha que acontece que você não consegue se alimentar depois do café da manhã nas outras refeições de forma correta? Por que que você. O que eu sinto parece que
eu perco, parece que o compromisso comigo. Essa é a impressão que eu tenho, porque eu começo a pensar nos assuntos de trabalho e eu esqueço da questão da alimentação. Ela fica em segundo plano. É assim que acontece comigo na prática. Eu tenho uma consciência, mas aí de repente parece que eu perco completamente essa consciência, Tá. né? Então, E eu acho que a quantidade que eu como, ela não é muito. Eu sempre acho que não é muito. tá. Então você tá me dizendo que quando você levanta, você tá priorizando a sua alimentação. E ao longo do dia, a preocupação maior é com o trabalho, né? A maioria é assim. Tá. E isso exige de você muita dedicação e tudo mais. Porque, na verdade, né? E, Nós mulheres que estamos aqui, a gente quer dar o nosso melhor, a gente quer ser dedicada, a gente quer, né, demonstrar que nós somos capazes, que nós somos competentes, inteligentes e tudo mais. E aí acaba uhum. acontecendo isso da questão da alimentação, né? De não ter tempo de fazer a alimentação de forma correta, ou pegar o que está mais fácil, que era o que eu estava falando um pouquinho antes, né? Da alimentação. Tá, o que eu tenho para falar para você é o seguinte: que a gente precisa melhorar a questão da combinação dos alimentos, tá? Não te perguntei ainda dessa combinação. Mas eu acho que é importante essa combinação, porque é essa combinação que vai te trazer nutrientes para o seu organismo, até mesmo para você melhorar, manter a sua imunidade nesse momento, né? Que a gente está priorizando bastante, para a gente ter disposição, para a gente conseguir trabalhar até o final da noite e aí não dá aquela fome louca na hora do jantar, que muita gente fala assim, Nutri, eu sinto muita fome no jantar, e aí eu tô dormindo até mais tarde, e aí eu tô comendo mais, enfim. Então, quando a gente começa a equilibrar todas essas refeições, chega no jantar, a gente consegue estar mais saciada e comer na quantidade correta, né? E aí, já vou te dar umas dicas, se você puder anotar, já vou te falar aqui o que você pode fazer, tá? Vamos lá. Eu já estou anotando já que já tô anotando. Temos várias opções, mas eu vou te dar algumas e você vê o que cabe dentro da sua rotina, o que você consegue fazer, tá? Porque quando eu faço um planejamento com o paciente, planejamento alimentar, eu dou Uhum. várias opções, mas de acordo com o que a pessoa gosta, com o que a pessoa come. Não adianta falar, come chuchu, se a pessoa não gosta nem de chuchu, entendeu? Não adianta Entendi, falar para entendi. ela, faz isso, se ela não tem condições de comprar aquele alimento. Ou então leva esse cardápio para casa e se vira. Então, assim, não funciona mais. A gente já sabe que isso não funciona, né? A gente tem que fazer coisas práticas, porque eu também trabalho muito, às vezes me pego até de madrugada, agora eu tô me policiando nisso. Eu trabalho muito e a gente tem que, até o final do dia, ter a energia necessária e também se alimentar melhor. Porque se tá faltando nutrientes para o nosso organismo, a gente não consegue, acaba comendo muito à noite, tá? Sim, Vamos sim. lá. Então, o café da manhã é importante que tenha uma proteína e um carboidrato para você sentir satisfeita, te dar mais saciedade para o seu organismo, tá? O que nós temos de opções? Que aí já vou te falar o que você pode até garantir já pela manhã. Você pode comer a fruta, que é uma fonte de carboidrato. Você pode acompanhar ali um leite derivados, né? Ou um ovo, alguma fonte de proteína. E a fruta eu sempre peço para colocar um cereal integral para que ele seja absorvido lentamente no organismo, tá? Ou então você pode fazer uma Uhum. panquequinha, eu sempre dou receita de panquequinha de banana, pãozinho low carb, que aí já tá a proteína, que é o ovo, junto com a farinha, e deixa essa dica para quem não gosta de comer ovo de manhã, tá? Então não fica com sabor de ovo e fica super delicioso. Eu sou uma das pessoas que não consigo levantar e comer muito. Eu ficava até enjoada pela manhã. Eu passei a criar esse hábito depois que eu casei, porque na minha casa ninguém fazia café da manhã. E o meu marido tem esse hábito de sentar, fazer um café da manhã, tudo mais. E aí eu comecei a fazer também, e hoje eu não troco, porque se a gente garante o nosso café da manhã com rico em nutrientes, equilibrado e tudo mais, ao longo do dia fica muito mais fácil da gente ter mais energia e mais disposição, tá? E aí, essas Tá. substituições você pode ir fazendo, porque a gente não precisa comer todo dia a mesma coisa. Então, todo dia no meu history eu posto um café da manhã diferente.
né? Às vezes hoje eu coloquei tapioca ou cuscuz, e aí a tapioca eu já orientei, né, que é importante fazer uma crepioca, que aí é onde tem a proteína e o carboidrato da tapioca. Então a gente pode ir equilibrando dessa forma, tá? Mas o café da manhã não era um dos seus problemas, né? A gente vai. Então, mas você falou uma coisa importante agora. Por exemplo, eu acho que como eu acordo bem determinada a comer corretamente, eu acabo comendo não o suficiente para me saciar. Uhum, Porque se eu tenho o decorrer do dia para ter uma digestão, quando chega à noite, não é o horário mais apropriado para eu comer uma quantidade maior. Então, seria a quantidade maior. Se, lógico, tem a quantidade que eu devo comer, mas se fosse para comer, que teria que ser no café da manhã, porque aí à noite eu não estaria com tanta fome, vamos dizer assim, né? isso, Que é exato. uma coisa que eu não tinha pensado. Isso eu não tinha pensado. Isso Tá. é E interessante. aí, o jantar vai depender muito do lanche da tarde que você tá fazendo também, tá? Mas a gente vai chegar lá, a gente vai chegar. E aí, o que que acontece no almoço? Você tem que cozinhar, você compra comida, como que é essa rotina? Então, eu priorizei, eu estou aprendendo, assim, estou no meio do processo, vamos dizer assim, a fazer a minha própria alimentação e eu sempre tenho em mente que eu tenho que comer uma salada, uma proteína e um legume. Eu não como nem carboidrato e nem arroz, feijão, nada disso. Se por acaso eu for comer, eu sempre como uma, duas colheres no máximo. Mas é poucas vezes que eu como. E o que está me faltando, eu acho, que às vezes eu tô. É o planejamento, porque eu acabo comendo, vamos supor, as mesmas coisas e eu acabo ficando Empate. cansada das mesmas coisas. É, é. Isso é muito comum acontecer. As pessoas falam assim: ah, eu vou emagrecer. Então eu vou comer batata doce com ovo e filé de frango branco. Ninguém consegue Uhum, ficar comendo muito tempo, por isso que eu não sou tão a favor de dietas restritivas, tá? Eu sou entendi. a favor de uma reeducação alimentar, onde a gente pode abrir o leque aí de opções de alimentos. Inclusive, eu sempre entrego uma lista de compras onde lá tem todos os legumes, todas as verduras, porque aí a gente consegue variar ao longo da nossa semana, né? Então, eu acho que se você ficar sempre comendo a mesma coisa, acaba enjoando. E aí, não é que você está enjoando de comer aquele legume, aquela verdura ou aquela fruta. É porque você está comendo sempre a mesma coisa. Uma das principais queixas de quem tenta fazer dieta é essa, tá? Então, na hora do almoço, por exemplo, quando você me falou que está comendo arroz e feijão no jantar, seria importante você comer no almoço e não comer no jantar, então, para você conseguir emagrecer, tá? Porque no almoço você ainda tem a possibilidade de queimar essas calorias que você adquiriu desse alimento, tá? Então você pode Uhum. colocar 2 colheres de arroz integral, uma concha de feijão, e aí a gente vai equilibrar o prato. Então metade do prato vai ser verduras e legumes, e aí eu sempre dou algumas dicas, né? De fazer de forma prática e rápida, porque ninguém tem 1 hora para ficar cozinhando na hora do almoço. A gente tem 1 hora para almoçar. Então a gente tem que fazer em 30 minutos e comer nos outros 30 minutos. Eu comprei aquelas Certo. bandejinhas de yakisoba, que é só você refogar no azeite, alho e cebola. Quando você for fazer os legumes, pica Hum, todos eles, coloca no forno, coloca um azeite, uma pimenta e já faz tudo de uma vez para 3 dias. E essa única uhum. preparação você pode colocar numa sopa, num omelete e comer com uma carne grelhada, né? Então são Não, sim, sim. práticas para o seu dia a dia. Na primeira semana você tem que usar da sua compra, você tem que usar mais as folhas, né? Porque elas acabam estragando um pouco mais rápido. Na segunda semana você já deixa ali stand-by um repolho. Um repolho com tomate, uma coisa simples que é só você picar. Se tiver calor, você come como salada. E se tiver frio, você pode refogar, tá? Então, são essas dicas. Agora, uma coisa que assim, no seu caso, eu indicaria para você deixar algumas preparações prontas, já no congelador, que é o que eu fiz agora, tá? Não ia ter tempo de fazer uma preparação para jantar, não gosto de esquentar o que eu fiz no almoço. E aí eu já tirei uma sopa de mandioca com carne,
essa com carne, né? Carne moída, sopa de mandioca com carne, já descongelei e já tomei a sopa pra. Quase entrei atrasada, né? Mas Ah, pronta. E se não tivesse pronta, a gente ia no que é mais fácil, que é mais simples. Normalmente as pessoas vão no pão com frios, vão naquela besteirinha, enfim. Então, acho importante a gente deixar algumas coisas já semi-prontas. Então, deixo sopa pronta, eu deixo uma carne de panela, você pode fazer isso no final de semana. Tem carne moída, cozida, né? E aí eu só acrescento os legumes na hora. Então, assim, tudo para você deixar a sua cozinha de forma prática. E aí eu escuto as pessoas falando assim: ai, eu tô ansiosa, mas deixa que a alimentação eu vou melhorar depois da quarentena. Eu acho que esse momento que a gente uhum. está em casa é o momento da gente melhorar. Quando você começa a se organizar na alimentação, você começa a planejar, você otimiza o seu tempo da semana, do dia a dia. Tá? Então, essa é uma das formas, você deixar preparado, deixar pronto. Ou se você não tem tempo mesmo, ou quiser descansar no final de semana, compra pronto. Eu sempre mostro aqui as marmitinhas que eu compro. Então, vem um purezinho, vem a carne desfiada, o hamburguinho, vem alguma coisa assim, e os legumes, ou brócolis, ou couve-flor, né? Então, fica mais prático. Fica muito mais prático Sim, eu no dia a tô. dia, tá? Então, me perguntando se ovo mexido faz bem. Muito bom ovo mexido. Eu fiz esse final de semana ovo mexido de café da manhã com os moranguinhos, né? Que morango, pelo fato de ser azedo, é uma fruta mais low carb, tem menos açúcar. Joguei uma canela em cima e ficou maravilhoso. Então, você equilibra, né, a questão da fruta, que é o carboidrato, com algum cereal integral, um termogênico, que eu falei da canela, e a questão do ovo, que é uma proteína. Então, tá super equilibrada essa refeição. Em relação ao almoço, você tem mais alguma dúvida? Não, essas ideias que você me deu referente a comprar essa bandeja do yakisoba, que aí você pode usar de três formas, e de comprar carne e porcionar, já deixar cozida porcionada, eu acho que já é uma boa saída, porque você tem uma proteína, você coloca algum legume, mas eu acho que assim, o que me falta é Hum, mais ideias de como preparar os legumes, entendeu? entendi. E eu, olha, eu tô colocando todo dia nos stories. Eu coloquei semana Uhum. passada couve refogada, coloquei a questão da bandejinha do yakisoba. Hoje eu fiz abóbora kombucha refogada. Então, eu coloquei também a abobrinha recheada com carne moída e queijo em cima. Ficou muito boa. E aí eu te dei essa Mas ideia aí queijo, por exemplo, o queijo, que tipo de queijo que é, por exemplo? eu fiz o queijo mussarela para gratinar no forno, tá? Entendi. Você vai fazer a abobrinha refogada, berinjela refogada, sempre com a proteína no meio, pode ser uma carne moída, ser um atum. Aí eu coloquei, como é no forno, eu coloquei para gratinar com mussarela, tá? Aí tem algumas mussarelas que são Uhum, light, porque o queijo branco, por mais que ele seja melhor que os queijos amarelos, tem menos gordura, ele não vai gratinar uhum, igual a mussarela, né? Então aí você deixa para uhum. fazer uma vez na semana, não tem problema. Entendi, que não é comer em excesso, é comer uma quantidade pequena, certo? Certo, isso mesmo. Então, Tá. foram umas 7 dicas aí de legumes, né? Sim, sim, Sim? Então, foram- tá. sim. E aí, Tá. depois, você falou que vem uma vontade de comer doce. É, É, é logo depois do almoço? exato. Isso, logo depois do almoço vem uma vontade de comer doce. Sempre essa. Eu era representante comercial, acho que todo almoço eu pegava um chocolatinho na hora de pagar a conta. Sempre tem aquela bancada cheia de doce e tudo mais, né? Então, eu sempre pegava um Uhum, uhum, chocolate para tentar aliviar a pressão das vendas, para tentar me dar falar, pelo menos um pouquinho de prazer ao longo do dia, mas eu vi que estava me prejudicando, não estava me ajudando em nada e a pressão ia continuar depois, enfim. Mas a gente fica naquele certo vício do doce e às vezes não vê a solução para tentar sair e, enfim. Mas eu vou te dar uma dica aqui super importante. Depois que você fizer qualquer refeição, aproveitando que você está em casa, depois na rua é outra coisa.
vai lá, escova os dentes e passa o enxaguante bucal. Porque tem restaurantes que tinha e tem uns que não, mas eu comprei um pequenininho e comecei a levar na bolsa. Ah, Vai fazer? Essa limpeza, essa higiene bucal vai quebrar aquela vontade de doce. Outra coisa que você pode fazer, que aí eu acho importante falar, que depois do almoço você consome uma fruta cítrica, tá? Para você manter a sua condição aí de vitamina C, regularizar, enfim, tem questão de fibras, do hábito intestinal, então é importante. E aí você nem vai perceber, mas você vai acabar substituindo essa vontade do doce pro açúcar e você vai criar um novo hábito para você. Então pensa aí na imunidade, pensa no benefício da vitamina C. Vai lá, come a fruta, escova os dentes, passa enxaguante bucal e já dá uma quebra nessa vontade de comer doce, tá? Pode ser. não, essa dica foi legal. Por exemplo, assim, às vezes, eu não sei se é apropriado ou não. Eu gosto de pegar a ameixa sem caroço, porque ela é doce. E Sim, como eu tenho problema, às vezes, na parte intestinal, ela me ajuda. Então, eu acabo comendo duas ameixas, sabe, depois do almoço. tem. Às vezes que eu quero comer doce, então eu acabo, isso me substitui o doce e eu ajudo na parte doce. Eu não tenho ideia se a ameixa, ela é muito calórica ou não, entendeu? Não, a ameixa acaba sendo uma fruta. Não tem problema. Pode ser ameixa, pode ser tâmara. É importante você chupar uma laranja e comer o bagaço da laranja. Pode ser uma tangerina. Enfim, você pode escolher aí as frutas que você achar melhor para o seu dia a dia. Às vezes eu nem como fruta, eu só espremo um limão na água e tomo depois do almoço, tá? Hum, Então, a gente precisa boa dica, da quantidade de vitamina C nesse momento para nossa imunidade. E esse vício entendi. doce, que algumas pessoas devem estar aqui e devem estar falando tentação aqui depois do almoço, né? O que que acontece? Depois do almoço, a gente, além dessa gosto de comida que fica na boca e não é agradável, né? Vamos combinar que não é agradável. A gente ainda fala, nossa, tem mais metade do dia ainda para finalizar, então gera uma certa ansiedade. Eu tenho tanta coisa para fazer ainda, e já tá na metade do dia e tudo mais. E aí a gente tenta compensar a nossa emoção, né? E comer aquele docinho, aquela tentação daquele doce. Então, vamos fazer pelo menos por 7 dias essa questão de comer uma fruta, escovar os dentes, passar o enxaguante bucal. E aí depois eu peço o seu retorno. E meninas, vocês que estão aqui também, manda para a Nutri. Ai, Nutri, deu certo, não deu certo, eu continuo. Que é importante a gente ter um retorno, né? Se vocês estão conseguindo fazer. Mas normalmente dá super certo. Eu ainda até falo para algumas pacientes, ai, que são acostumados, são viciados aí no cafezinho com açúcar. Ai, eu consigo tirar açúcar de tudo, mas não consigo tirar do café. Então fica aqui um desafio, 7 dias para você tomar um café sem açúcar. Claro, né? Às vezes a gente utiliza de um xilitol, do stevia no começo para ajudar. Mas no 8º dia, quando você for colocar o açúcar e for tomar, eu tenho certeza que você não vai conseguir. Vai achar muito doce ou muito melado, enfim. Isso é muito comum. Tudo certo aí na questão do almoço? Tudo, não, vou fazer esse teste. Foi boa essa dica de escovar os dentes. Me conta como que é o seu lanche da tarde. Pipoca. Muitas vezes eu como pipoca, às vezes eu como um pedacinho de bolo ou uma torrada com café com leite, uma coisinha assim, ou uma fruta com as sementes, né? Tá. Chia, todas essas aí, eu tenho aveia em casa, então todas essas sementes eu tenho e acabo sempre utilizando. Ah, tá. Ó, a Fátima tá falando que ela tá conseguindo. Ela já emagreceu 13 quilos aqui com a Nutri, mas ó, vamos lá. Lanche da tarde, tá? Também tem que ser uma refeição equilibrada entre carboidrato e proteína. Porque se você come só o carboidrato, ele vai ter um esvaziamento muito rápido no seu estômago. Esse bolo, essa torrada, vai virar açúcar e aí vai te dar muito mais fome no jantar, tá? Então a gente tem que equilibrar esse lanche da tarde. Então, né, quais são as opções que a gente tem de proteína? A gente pode fazer uma vitamina com fruta e o cereal.
a gente não deu tempo, tenha sempre um iogurte proteico dentro da geladeira. Ou pode ser o iogurte desnatado natural, que aí dá tempo de você colocar frutas, uma canela para dar uma adoçada. Então, Uhum. é importante que a gente tenha essas fontes de proteína. Ai, não, mas eu gosto de tomar chá. Tudo bem, pode tomar o chá. Agora tá friozinho, gosto de tomar café, pode tomar café. Mas você tem que saber que nem o chá, nem o café, perdão, nem o chá, nem o café são fontes aí de proteína e carboidrato. Então tem que ter alguma coisa que seja fontes para equilibrar também, tá? Então, às vezes eu faço um bolinho na caneca, coloco um ovo, uma colher de farinha de aveia, coloco uma banana, um cacau, misturo e ponho lá no micro-ondas ou faço a panquequinha. Então, assim, a gente tem que, claro, não comer sempre a mesma coisa. Hoje, no desafio, uma paciente colocou que ela estava comendo maçã com canela, o iogurte com a aveia. Então, é importante a gente também ter esse lanche da tarde equilibrado para a noite a gente não estar com muita fome, tá? Ao longo do dia, Tá. posso tomar chá, posso tomar café? Pode. Mas 3 vezes ao longo do dia, não muito mais do que isso, tá? E aí tem que ser sem açúcar, porque senão você acaba engordando cada vez mais com esse açúcar. E o adoçante? Não pode? Anti-stevia. Hum, Stevia ou xilitol, tá? Porque o xilitol imita o açúcar, ele é craquelado, então ele não tem calorias, chega bem próximo ali do açúcar natural. tá certo. Bom? E aí, jantar, né? A Ok. gente tem que pegar leve no jantar. A gente não pode pegar pesado. Porque no jantar, depois a gente vai dormir, já não vai fazer mais atividade física nenhuma. Atividade que eu falo assim, da rotina normal. Então, eu sempre dou preferência para proteína, para verdura, para salada. Hoje eu comi uma sopinha e essa sopa tem que ser equilibrada. Tem que ser um carboidrato, uma proteína que vai te auxiliar aí para ser uma alimentação equilibrada. Mas às vezes eu faço um omelete de legumes, com uma saladinha. Que eu tô tomando bastante sopa porque tá frio, né? Mas Uhum. eu faço também outros tipos de preparações que seja a proteína e o carboidrato. Às vezes o carboidrato é um purê, não precisa necessariamente ser arroz e feijão, né? Mas eu faço à noite purezinho com uma carne, eu faço alguma salada diferente, com um grão de bico, que é um carboidrato bom, e aí a gente coloca alguma carne, enfim, vou revezando. Eu gosto de usar bastante cogumelos, que também é outra fonte de proteína. Às vezes, não, né, carne vermelha não faz muita digestão à noite, eu prefiro comer sempre no almoço, mas o jantar, às vezes, é um poke, que aí eu pego um peixinho, né, os legumes e faço ali no potinho. Então, assim, existe milhões de possibilidades. E quando a gente não tem tempo de fazer, que acaba comendo o que tá mais fácil, aí, Adriana, eu te recomendo já deixar as marmitinhas prontas, tá? Pro jantar. Então, ou então, por exemplo, quando eu tenho uma carne de panela no almoço, que eu coloquei legumes, à noite vira sopa. Uhum. Então, algo mais prático. Uhum. Que mais? Os legumes cozidos viram um omelete de legumes, né? Então, tudo que a gente deixa prontinho ali já para facilitar a nossa vida. E com isso a gente ganha tempo e mais saúde, porque a gente está se alimentando de forma correta em pouco tempo que a gente tem do nosso dia a dia. Sim, eu tenho uma dúvida, por exemplo, eu gosto muito de vinho. E aí eu fico, na verdade, eu fico me perguntando assim, durante a semana não, e no final de semana eu posso tomar uma taça, ou posso tomar 2 vezes por semana, eu não sei. Olha, quando a gente fala de bebida alcoólica, a gente tem que ter um certo controle, porque ela é muito mais calórica, por exemplo, do que uma gordura, tá? Com um Hum. alimento gorduroso. Então, em relação a isso, a gente tem que tomar cuidado. Em relação aos nossos exames, a gente não pode estar com colesterol alto, triglicéridos, porque o álcool atrapalha nessa questão dos nossos exames, tem que estar em dia ali. Agora, o que os cardiologistas recomendam é que você possa tomar uma taça de vinho seco, né? Não esses vinhos que são adocicados, vinho seco, uma taça por dia, tá? E não passar muito dessa quantidade. Então, se você quer tomar no fim da semana, então pode tomar, mas aí você tem que tomar não
não exagerar na quantidade, porque senão isso pode reverter para você como um colesterol alto, como excesso de peso e tudo mais. Não, não, tá sob controle. A minha dúvida era se uma taça tudo bem, assim, Sim, 2 vezes por semana, uma no final de semana, uma coisa desse tipo mesmo. sim, eles recomendam até você pode tomar uma taça por dia. Só que aí você tenta equilibrar quantas vezes você vai tomar na semana. Se o seu Tá, objetivo é emagrecimento, quanto menos você tomar, melhor. Porque aí, como eu falei, tá. o álcool ele é muito calórico, mas não é que você não possa tomar. Eu acho que assim, no processo de reeducação, a gente pode um pouco de tudo. Só tem que saber a quantidade, equilibrar essa quantidade. Então, tem muitas pacientes que falam, ah, mas eu não quero fazer regime agora porque eu gosto de comer pizza. Mas quem disse que você não pode comer uma fatia de pizza no final de semana? Né? Você só tem que saber escolher o sabor, a massa, que a gente já tem a opção sem glúten, que é sem farinha de trigo, tem outras farinhas que são mais ricas. Então, é só a gente descobrir e saber dessas estratégias que eu acho importante, que eu sempre combino aí com as pacientes para elas conseguirem emagrecer comendo de forma prazerosa também. Que ninguém consegue ficar em dieta restritiva por muito tempo, a não ser os atletas, né? Sim, sim, Tem mais alguma tá dúvida? certo. Tipo, nenhum tipo de sobremesa, né? A gente só pode comer a parte, no caso, a sobremesa seriam as frutas, que foi o que você mencionou, mas assim, doce nem pensar, uma bala nem pensar, como que funciona? Tem bala. Ah, tem o chocolate também, né? Tem a questão do chocolate, né? Tá, vamos Compra lá com pro menos doce, açúcar. porque essa parte do É, doce interessa a todo mundo. A Nutri aqui também gosta muito de chocolate, sou chocolatra assumida, e eu não deixo de comer. Mas a gente tem a forma correta de como escolher, tá? Provavelmente, o mais comum é a pessoa comer um chocolate ao leite, né? Que é o doce e tudo mais. E aí vocês podem começar a migrar. Então, começa com 55% cacau, 60%, 65%, até vocês verem que vocês estão chegando nos 70%. Agora, não adianta ir para um 80 e 100 que ninguém consegue, é muito amargo, tá? Então, e aí a gente tem que comer 30 gramas de chocolate por dia. ok, é isso que eu queria saber. Isso, tá? Só que tem uma forma correta de comer chocolate. Se você pegar essas 30 gramas e for mordendo, acabou o chocolate, você não sentiu nem o que você estava comendo. Então, eu até faço uma meditação do chocolate, eu fiz com o método do Steve, as meninas adoraram. Você coloca o chocolate na boca, deixa ele derreter na língua, e aí eu fiz com elas, para elas sentirem um prazer de ouvir o barulho, quebrar o chocolate, sentir o aroma, passar na boca, colocar. Tem toda uma trajetória aí para você ter uma alimentação mais consciente até com doce, né? Mas eu acho importante falar aqui porque dá certo. Depois que você aprende a comer de forma correta, ajuda bastante você conseguir se controlar mais. Por quê? Como você Sim, está no vício de carboidrato, comer questão de bolacha, torrada, bolo e tudo mais, neste momento, para você, você não se imagina, não se enxerga comendo pouca quantidade de doce. Mas depois que passa esse ciclo do vício, do doce, do açúcar, da farinha, você consegue se controlar mais em relação a isso, tá? Não é que você vai ficar sem comer doce. Eu também, às vezes, gosto de uma sobremesa. Gosto de... Enfim, você falou da bala. Tem balas que são sem açúcares, que dá pra dar uma melhorada. Mas você fazendo a higiene bucal também, a cada refeição, você vai sentir muita diferença em relação a isso, tá? certo. Muito boa essa dica. Essa dica funciona. Essa dica funciona. Funcionou comigo, funciona com várias pessoas. E eu vou pedir para vocês me falarem depois como que vai ser com vocês, tá? Dá um retorno. Tá bom, Bom, combinado. adorei muito você participar, Adri. Muito obrigada. Não é todo mundo ter essa coragem, essa força, essa garra, determinação. Tenho certeza que você vai conseguir colocar algumas coisas em práticas e logo você vai ter algum resultado. De tudo que a gente conversou aqui, qual foi a principal sacada que você teve que você vai colocar em prática? Ah, essa questão do doce, Uhum. que, que me chamou a atenção. Ah, tem um ponto também que, por exemplo, quando comer a fruta, eu tenho muito que a fruta tem doce também, então eu Tem sempre muito bom. fico Uhum.
me perguntando. Eu vou tentar verificar as quantidades, né? E tentar planejar melhor a questão de. Isso foi a principal dica, que foi, além do açúcar que você comentou para escovar os dentes, Tá. a dica que você deu de comer melhor a proteína, principalmente no café, né? Nesse lanche da tarde, eu Isso. como muito pouco, eu acabo chegando à noite com muita fome. Então, na verdade, eu teria que trabalhar melhor o meu café da tarde, que aí à noite eu não teria tanta fome, e no caso eu comeria menos à noite, Isso, né? exatamente isso. Quando a gente consegue equilibrar todas as refeições, e trazer esses nutrientes para o nosso corpo, a gente consegue diminuir a quantidade noturna, com certeza, tá? Isso é muito comum porque às vezes não sabe que precisa dessa proteína para dar mais saciedade. Enfim, então é comum, tanto no café da manhã, no lanche da tarde, não ter a quantidade correta de proteína. Tá? Talvez não seja da nossa cultura, né? Que veio o pão, o café com leite, essas coisas, e um bolinho de tarde, enfim. E não é que você não possa comer um bolo, tá? Não tô falando, não tô julgando aqui a questão do bolo. O bolo você pode fazer, mas aí você escolhe um outro tipo de farinha, ao invés de ser uma farinha de trigo. Uma farinha que vai trazer nutrientes bons para o seu organismo. Tem farinha de amêndoas, que é rica em nutrientes. Pode ser farinha de aveia, pode ser farinha de linhaça, pode ser qualquer outro tipo de farinha, tá? E quando a gente aprende essa substituição para tirar a farinha de trigo da nossa vida, depois, quando a gente come, nosso organismo sente a diferença, tá? Pode ser até que o seu intestino melhore e regularize pelo fato de você ter melhorado a ingestão também de fibras com a fruta, de uma vitamina C na hora do almoço, da questão de tirar um pouco a farinha de trigo e colocar outras farinhas mais ricas para sua alimentação, certo? Tá bom. Bom, muito obrigada. Agradeço a todo mundo que esteve aqui até este momento. Espero que a Nutri tenha ajudado. Várias dicas aqui para vocês. E lembrando que segunda temos uma aula super especial, tá? Que vai ser no YouTube, que eu vou falar os 4 segredos do processo de emagrecimento que ninguém te contou. Então, estou preparando super aula maravilhosa para vocês assistirem e ajudar vocês. A Fátima falou verdade, isso aconteceu comigo. Acho que ela está falando a questão da adequação, né, dos nutrientes. Vamos ver, café com adoçante. Tenho muita azia. Que alimento que melhora? Na verdade, você tem que evitar os alimentos ácidos, tá? Para melhorar essa questão da azia. Mas batata crua ajuda a melhorar a azia. É muito bom para isso, tá bom? Então, obrigada, meninas. Boa Bom, noite para você. Tenha uma ótima semana. Vem novidades por aí para a próxima semana para vocês, que eu tô preparando com o maior carinho. Beijo, obrigada, Adri, mais uma vez. Fica com Deus. Tchau, tchau. obrigada. Tchau.